Olá pessoal, mais uma vez trazendo um assunto bastante procurado pelos nossos ouvintes. Agora falando sobre justa causa. A justa causa ela traz bastante dúvidas e é de bastante interesse tanto do empregador quanto do empregado. O empregador geralmente tem a dúvida se pode demitir, quais as consequências da demissão por justa causa, se ele poderia fazer isso ou não, né? É o que a empresa sempre pergunta quando ela entende que deve demitir, ela consulta o advogado para saber se aquele fato é ensejador ou não da justa causa. O trabalhador, obviamente, como ele vai ter uma boa parte dos seus direitos tolhidos, das verbas rescisórias, ele quer saber quais são os direitos dele, tá? Trouxemos aqui casos práticos, como sempre, perguntas e respostas também. Os casos práticos você verá aqui diversas sentenças acerca da justa causa. Nós pegamos fatos diferentes e trouxemos aqui com sentenças para você analisar. Teses e provas. Falaremos sobre as teses dos advogados, tanto do empregador quanto do empregado. Analisaremos a lei, que é a CLT, os requisitos da justa causa na lei, as sentenças, como já falei aqui, e a consequência financeira disso. Consequência financeira é bastante simples, né? Se houver mais de um ano, se o empregador tiver mais de um ano, saldo de salário, férias vencidas e um texto sobre as férias vencidas. Menos de um ano, ele recebe apenas saldo de salário, né? É por isso que a maioria dos trabalhadores, a grande parte, foi demitida por justa causa. Eles procuram a justiça porque recebem apenas o saldo de salário, se tiver menos de um ano, fica bastante insatisfeito. A CLT tipifica como justa causa os casos abaixo. Bastante atenção, tá? São estes atos, fatos, que ensejam a justa causa. A CLT prevê ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento, desídia no desempenho das respectivas funções, ato de indisciplina ou de insubordinação, abandono de emprego, ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra colegas ou superiores hierárquicos, inclusive contra colegas, tá? Tem muita gente que não lembra disso. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, na verdade um pouco mais, né? Porque em alguns casos nós temos 2 atos aqui, mas enfim, nessa linha você verá a sentença de cada caso, tá? Você verá uma sentença de cada caso aqui. Essas sentenças eu trouxe para que o empregador saiba identificar como muitas vezes a demissão por justa causa não é interessante e ela é revertida na justiça do trabalho. Minha intenção foi essa, tá? A CLT tipifica como justa causa os casos abaixo. Eu trouxe aqui. Vamos lá. Primeira sentença, já direto ao ponto, sem perda de tempo. O Banco Itaú demitiu um bancário aqui alegando que havia justa causa nesse caso por improbidade. É o primeiro exemplo. Em que aí a juíza, você verá que já está vendo aqui uma sentença, tá? Não é transcrita, não é digitada, é a própria sentença, é a cópia da folha aqui, tá? Você percebe que a gente até omitiu uns dados aqui. A juíza disse: em que pese tenha sido confirmado o fato imputado ao autor, né, ao reclamante, sob a alegação de improbidade, o que houve no caso? A anotação dos cartões de ponto de outro funcionário. Tá? Isto não é motivo bastante para ratificar a justa causa. Você vai perceber como a questão de justa causa é subjetiva, depende de interpretação do julgador. A juíza entendeu aqui que este fato não era ensejador de justa causa, não era bastante para ratificar a justa causa. Tá? Então você percebe como é subjetivo. Até mesmo nós, advogados, quando as empresas
nos liga com algum caso parecido, não há como afirmar, asseverar, pode mandar por justa causa, é seguro, não há. Em muitos casos não dá, na maioria não dá, porque nós não sabemos qual vai ser a interpretação daquele juiz que vai julgar. Varia de juiz para juiz, cada um tem um entendimento, cada caso vai ser analisado de um jeito. As provas também, as audiências, o que vai ser falado, o que as testemunhas vão falar, isso não tem controle do advogado. A interpretação do juiz também não é de controle do advogado. Então essa subjetividade, ela acaba fazendo com que na maioria das vezes a gente acaba aconselhando não mandar por justa causa, tá? A não ser que seja um caso que com cautela você perceba que é caso mesmo de justa causa. Por quê? Olha só o exemplo. O trabalhador anotava os cartões de ponto de outro funcionário, mas a juíza entendeu que não houve caso, não foi motivo para justa causa. Por quê? Porque não restaram presentes outros pressupostos autorizativos da punição máxima, a saber, adequação entre a falta e a penalidade, bem assim a gradação e proporcionalidade. Traduzindo, não houve gradação. A juíza entendeu que deveria ter havido advertência, suspensão e aí, se continuasse, depois a demissão por justa causa. Tá? Foi esse entendimento do juiz. Próximo passo. Rescisão contratual. O reclamante pediu também. O que foi esse caso aqui? O reclamante, ele utilizou o e-mail corporativo. E esse e-mail tinha um texto, tinha uma mensagem de cunho obsceno, tá? De cunho sexual. Ele recebeu e ele compartilhou esse e-mail. Nesse e-mail tinha alguns dizeres de cunho obsceno e imoral. E a juíza entendeu que esse fato de ele compartilhar, de ele responder esse e-mail, não poderia ensejar a justa causa. Tá? Então, o que ela diz aqui, sem razão a empresa, o reclamante não praticou qualquer ato faltoso a justificar o desligamento por justa causa. Ele recebeu uma mensagem encaminhada, tá? E tinha alguns dizeres lá, mas isso para ela, concluo, diz a juíza, devida à pleiteada conversão da rescisão. Então a juíza concluiu que a ação deveria ter êxito, tá? Convertendo a rescisão para desligamento imotivado. Aqui, na verdade, o tribunal julgando, inclusive quanto aos títulos rescisórios. Então, esse foi nosso exemplo de incontinência de conduta e mau procedimento, que foi o que a empresa alegou, tá? Que teria havido, foi dispensado por incontinência de conduta e mau procedimento. E a justiça que reverteu, como você está vendo. Vamos lá. Justa causa. Próximo exemplo, desídia. Nesse caso aqui, também foi entendido que não houve qualquer falta grave. O trabalhador alegou que esqueceu o atestado médico e que a empresa deu 48 horas para ele trazer de volta e de repente a empresa se arrependeu desse prazo e demitiu por justa causa. Analisando os autos, o magistrado identificou que havia 4 faltas em 1 ano e a demissão da última falta não justificada, a demissão por justa causa ocorreu 9 meses depois. Tá? Então o trabalhador foi demitido 9 meses depois da última falta injustificada. E isso fere um princípio que nós chamamos de imediatidade. Se o trabalhador cometeu determinada falta grave, tem que ser a pena, no caso a justa causa, tem que ser aplicada o mais rápido possível. Não pode ter um lapso temporal exagerado ou desnecessário. Tão logo possível tem que haver a demissão. Senão você não vai cumprir o requisito da imediatidade e a justa causa vai ser revertida. Tá? Então isso aqui, essa desídia também não foi configurada por essas razões. Abandono de emprego, mais fácil de se entender. Nesse caso aqui,
o reclamante foi demitido por justa causa, em virtude de abandono no serviço, foi a alegação, aduzindo que passou a faltar injustificadamente nos dias tais. A empresa alegou que encaminhou telegramas e o trabalhador aqui não respondeu, justificando as faltas. E o magistrado ele ressaltou o ônus de comprovar, que nós já dissemos, né? O ônus da empresa, a obrigação da empresa de comprovar os motivos ensejadores da justa causa. E entendeu que a empresa não se desincumbiu desse ônus, não conseguiu comprovar, não trouxe prova robusta nos autos de ter havido os motivos da justa causa. Inclusive a empresa não levou testemunhas para a audiência, e testemunhas, a prova testemunhal em muitos casos é a única prova. Se não tiver testemunhas na audiência, você não terá como comprovar em muitos casos o que você alega. Fatalmente a sua demissão por justa causa vai ser revertida, tá? Então nesse caso aqui também não foi comprovado. Último caso, ato lesivo da honra ou boa fama. O trabalhador foi acusado de ter ofendido o seu superior hierárquico, né, o supervisor. E a empresa não se desincumbiu novamente do ônus de comprovar tais alegações, pois a sua única testemunha declarou não saber o que foi dito. Então a empresa levou uma testemunha para corroborar sua tese, e quando chegou na audiência, a testemunha disse que não tinha ouvido. Ora, se a testemunha disse que não ouviu, não houve prova. Havia também um boletim de ocorrência, mas boletim de ocorrência, como a gente sabe, você chega numa delegacia, você fala o que você quiser, você dá sua tese, você cria o que você quiser, vai ser registrado. Isso não é prova, tá? Porque qualquer um pode chegar lá e contar qualquer história que quiser. É uma coisa unilateral, tá? Não quer dizer que o que eu disse é verdade, tá? E aí, senão todo mundo faria boletim de ocorrência, escrevendo o que quiser, mandando escrever o que quer, e depois vai querer fazer uso daquilo para alguma coisa. Nesse caso aqui, não houve comprovação de ato lesivo da honra ou da boa fama do superior hierárquico. Também, essa justa causa foi revertida. Tá? E são essas recomendações. Você viu aqui sentenças de todos os casos da CLT e você percebeu os cuidados que deve haver, principalmente com prova, tá? Essas dicas que eu tenho aqui sobre possuir provas concretas. O pessoal de recursos humanos, departamento pessoal, que sempre assiste os vídeos, é um conselho que eu dou. Se houver um caso na sua mão, analise se você tem prova concreta. Se não houver prova, a justa causa vai ser revertida. Outra coisa, alegações de furto, alegando que a demissão por justa causa em razão de um tipo de crime. Cuidado. Se não houver comprovação disso, o trabalhador vai conseguir, inclusive, indenização por dano moral. Tá? Então, bastante cautela nesse caso aí. Então, foi um prazer. Você pode se inscrever em nosso canal no YouTube para receber mais vídeos, mais notícias, atualizações. Curtir nossa fanpage no Facebook